A censura que nós temos no Brasil é patrocinada literalmente pelos Estados Unidos. Pior, isso vem de algo que está incrustado profundamente dentro do governo americano. É muito importante que você já complete os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Curtir é o seu joinha, compartilhar você vai no link da setinha meia bomba, copia o link e passa para todo mundo, e comentar, é claro, que a sua interação no chat aumenta o alcance da nossa live. Semana passada eu tive a notícia de que nós teríamos uma bomba acontecendo aí e postei nas redes sociais, de forma, meu português sempre muito claro, né? Agora, dessa primeira vez, o que a gente está falando é, agora, nesse momento, sobre uma ação contra a própria doença, contra a origem de todo o problema da censura no Brasil. E eu digo isso é muito importante que as pessoas entendam, porque o que aconteceu no Brasil? Parem para pensar, façam uma reflexão. Até 2018, você nunca ouvia falar sobre ninguém sendo censurado. Não existia inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes era criticado pelo PT e aplaudido pela direita. O que aconteceu? Quando foi que um homem indicado pelo Michel Temer se tornou o grande censor do Brasil? De onde veio tanto poder para essa pessoa? Como essa pauta é tão alinhada com a pauta do exterior? Vocês já pararam para fazer essas perguntas? Pois bem, eu parei. Eu tenho me feito essas perguntas há 3 anos. E pela primeira vez, eu compartilho com vocês uma parte do resultado da investigação que foi feita, não por mim, Paulo, mas por muitas pessoas e principalmente pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, eu vou ler a partir de agora para vocês o que está escrito dentro do projeto de lei. Não é o que o Paulo está dizendo. Diz o seguinte: em 5 de março de 2018, agentes do FBI, incluindo um agente especial, um supervisor de operações cibernéticas e um agente do Departamento de Justiça especializado em contra-espionagem para frustrar interferências estrangeiras, se reuniram com um conselho especial do Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir: o Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o FBI, em 2018, se reuniu com um conselho especial do TSE do Brasil, para discutir medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI para, abre aspas, enfrentar fake news e proteger a integridade das eleições. O FBI se reuniu com o TSE para ensinar o TSE como combater fake news, que não existe nem nos Estados Unidos nem no Brasil, com o objetivo de proteger a integridade das eleições do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo achado aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações sobre a censura de conteúdo de diversas organizações não governamentais, ONGs, incluindo o Laboratório Digital de Pesquisa Forense, DFR Lab, que é financiado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam, esse DFR Lab é basicamente um backdoor da CIA. Como a CIA não pode... Um dia a gente entra profundamente nisso. Desde final da década de 70, início da década de 80, a CIA não pode efetuar certas ações diretamente. Então, para isso, foram criadas várias ONGs que são organizações não governamentais, que passaram a receber dinheiro do Tesouro americano, do pagador de impostos americanos, para fazer informalmente o que a CIA não pode fazer. E a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui.
O que esse achado do Congresso está dizendo é que esse DFR Lab, que eu digo que é um backdoor da CIA, enviou recomendações para o Alexandre de Moraes, que as cumpriu. Em 2022, a Fundação Nacional de Ciência, National Science Foundation, apoiada, financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, deu uma premiação de $200 mil, mais de R$1 milhão, para a Universidade de George Washington por combater a desinformação no Brasil e em 3 outros países. Está escrito no texto da lei. Aqui eu fico muito honrado de ter contado a minha história ao ponto de que ela foi parar dentro de uma lei e de um relatório dentro do Congresso dos Estados Unidos. Está aqui, ao longo de 2022 e 2023, o ministro Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo, um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos, de suas plataformas de mídia social no Brasil. Espero que tenha valido a pena, Alexandre. Em agosto de 2023, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos, CEPS, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USAID, formou uma parceria-chave com o Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou junto a ele para discutir estratégias de censura. Em dezembro de 2023, o ministro Moraes ordenou que o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos cuja sede empresarial está situada nos Estados Unidos, removesse certos criadores de sua plataforma. Mais tarde, naquele mesmo mês, diz o Congresso dos Estados Unidos, o Rumble suspendeu seus serviços no Brasil ao invés de cumprir as ordens ilegais do ministro de Moraes. Em 3 de abril de 2024, Michael Shellenberger publicou os Twitter Files Brasil, compartilhando ordens ilegais do ministro de Moraes para que o Twitter compartilhasse informações sobre usuários em 2020. Em 6 de abril de 2024, o X, uma empresa americana de tecnologia, anunciou que um tribunal brasileiro havia forçado a empresa a bloquear certas contas no Brasil. Em 7 de abril de 2024, o ministro Moraes anunciou uma investigação criminal contra Elon Musk, o dono do X e cidadão americano, por espalhar desinformação, obstrução de justiça e por continuar a permitir que pessoas banidas por Moraes expressassem suas opiniões no X. Em 18 e 19 de abril de 2024, a Polícia Federal Brasileira publicou 2 relatórios sugerindo que Michael Shellenberger estava sob investigação por publicar os Twitter Files Brasil. Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal instituiu... Deixa eu botar aqui para vocês. O banimento do X. Desde setembro de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuou em silêncio e negligenciou a sua missão de capitanear instituições democráticas e direitos humanos. Essas são as descobertas que estão na seção 2 dessa lei. Tudo isso passa a ser agora de conhecimento público, passa a ser factual, dito pelo Congresso dos Estados Unidos. Não é mais opinião do Paulo, não é mais teoria da conspiração, não é mais o David Agap, que fez uma grande série de reportagens a esse respeito e foi recebido aqui no Paulo Figueiredo Show. Vocês que estão acompanhando aqui o programa têm acompanhado um pouco desse novelo de lã sendo desvendado. Na minha fala no Congresso dos Estados Unidos, na audiência, um dos pedidos que eu faço especificamente, vocês devem lembrar, eu faço alguns pedidos a eles. Um deles é que eles produzam legislação e o outro é que eles cortem os envios de recursos para as ONGs que financiam e que também parem de pressionar as autoridades brasileiras através do Departamento de Estado para que elas promovam a censura. Entendam. E a gente vai falar mais sobre isso. A censura que nós temos no Brasil é patrocinada literalmente pelos Estados Unidos. Pior, não é? Claro, isso ganhou um fôlego gigantesco na administração Biden, mas isso vem do Deep State, de algo que está incrustado profundamente dentro do governo americano. Assim como o Bolsonaro
não tinha total controle sobre a Polícia Federal, certamente o Trump não tinha controle sobre o FBI. E assim como dentro da Polícia Federal havia um núcleo dentro do governo Bolsonaro que estava trabalhando mais para desestabilizar do que para estabilizar o regime, a mesma coisa acontece dentro dos Estados Unidos em uma escala muito maior. Nós temos ONGs americanas financiando, e muita gente no Brasil, jornalistas, já falei, aquelas agências públicas financiadas por Jorge Soros, todas essas Sleeping Giants, um monte de gente ganhando dinheiro com isso que se chama complexo industrial da censura. Não é só ideológico, não é só para calar o Bolsonaro, é para calar o Bolsonaro, para calar a direita, mas no meio do caminho essa gente está enchendo a bunda de dinheiro do pagador de impostos americano, muitas vezes, ou dinheiro de bilionários americanos que financiam ONGs, como eu falei do caso da Open Society, do Jorge Soros, da Ford Foundation, etc, etc. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal.